Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos, gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Neste tempo em que o bem se fixa e se parece cada vez mais com o mal, revela que os engenhos dos tempos de todas as coisas continuam sendo esmagador. E mais do que isso, estes mesmos engenhos dos tempos de todas as coisas revelam algo surpreendente e assustador, que é, ainda que nós estejamos do lado em que acreditamos ser este lado do bem, ainda assim não passamos da condição de meros seres humanos. E assim sendo, o mal há, ainda que na possibilidade de nele virmos a nos transformar, ou o mal há nas condições dialética do jogo de polarização. Conclui-se, portanto, que o bicho que corre atrás de nós somos nós mesmos. Ainda bem. Já pensou se de fato fosse outra coisa? Pois bem, diante da nossa polarização dos tempos atuais, onde nós estamos divididos entre esquerda e direita, onde nós estamos divididos entre o bem e o mal, onde nós estamos divididos entre aqueles que vão para o céu ou entre aqueles que vão para o inferno. Esta polarização, ela nos tem feito, no mínimo, uma coisa: santificado as nossas idiotices, santificado as nossas burrices, santificado as nossas hipocrisias. E mais do que isso, estas polarizações dos tempos atuais, nas condições em que o homem está fincado, em que nós estamos fincados, sem referências, sem a nossa essência, e às vezes até de natureza conceitual, estas polarizações, ela tem, entre outra coisa, institucionalizado a loucura. Sim, vivemos em tempo em que a loucura, a burrice, a hipocrisia, o ilusório, a não-verdade, estão institucionalizadas, normalizada como parte do nosso cotidiano. Estamos, portanto, diante de fatos, de situações de naturezas muito complexa, muito perigosa, diante desse jogo de polarização. E que nós institucionalizamos a loucura. Basta observar as declarações, as atitudes, as revelações que vêm dos bastidores das nossas maiores autoridades, sejam elas autoridades do judiciário, sejam elas autoridades do nosso legislativo, sejam elas autoridades do nosso executivo. De modo que nós estamos nos desmanchando, ou pelo menos estamos nos revelando diante desse grande espelho que é o tempo, o momento em que nós vivemos, que estamos nos desmanchando. Mas o grande alívio disso é que nós estamos diante de nós mesmos. Ou seja, se nós estamos diante de tudo isso, é porque nós não evoluímos, é porque nós não crescemos. Quer dizer, nós nos enchemos de tantas parafernálias
como as novas tecnologias, nos escravizamos, nos tornamos refém dessas parafernálias, mas isso não está nos transformando, nos melhorando em nada. Principalmente naquilo que muitos chamam do campo espiritual. Senão, de outra maneira, nós não estaríamos mergulhados nesta situação, e como eu acabo de falar, onde nós estamos institucionalizando a loucura. Onde essa polarização ela está exatamente santificando as nossas burrices, santificando as nossas idiotices, as nossas hipocrisias. Ou seja, o nosso pior lado está sendo aflorado. E estamos sendo devorados por esse lado que está sendo aflorado, que não foi trabalhado, que não foi racionalizado, que não passou por uma reflexão, que não passou por uma digestão. Portanto, esta é uma das marcas do nosso intricado tempo, do nosso dia a dia. Portanto, que nos mantenhamos de pé firme, sejamos sábios para entendermos o quão está sendo perigoso esse jogo, esse tsunami em que nós estamos sendo arrastados, de tal maneira em que nossas famílias estão sendo divididas inclusive por questões religiosas, divididas inclusive por questões políticas. E a natureza está aí, pegando fogo. E as nossas autoridades, pasmem. Muito obrigado.